Cláudio Duarte Silva, eu quero te pedir, se você achar que deve, me adicione ao seu Instagram, e é fácil, Cláudio Duarte Silva. Você pode também me adicionar como seu amigo no Facebook, também simplíssimo, Cláudio Duarte Silva. E entre nas minhas páginas, Professor Cláudio Duarte e Palavra de Vida, para a gente cada vez mais estreitar essa relação de cumplicidade, de amizade, de companheirismo, de fraternidade que temos feito aqui pelas ondas amigas da sua Rádio Manancial. E você que está agora me ouvindo, eu te sugiro, fale com seus amigos, com seus irmãos de igreja, fale da Manancial, que já é, creia nisso, a maior, a melhor e a mais importante rádio evangélica na web. E o nosso site é manancialradioweb.com.br e baixe também os nossos aplicativos. Como nós temos compartilhado na rede social, nós estamos aqui hoje para conversar com uma das pessoas que exerce uma liderança positiva bastante grande na cidade de Mesquita, mercê da sua competência, mercê da sua maneira, mercê do seu comportamento no trato da coisa pública, e hoje é o subsecretário municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Mesquita. Bom dia, Rodrigo Rodrigues. Bom dia, meu amigo, bom dia, meu querido professor. Primeiro, agradecer pelo convite e da participação aqui nessa rádio maravilhosa. Parabenizar o querido amigo Felipe pelo trabalho maravilhoso que vem sendo feito aqui na Rádio Manancial. Acho que, de fato, é uma fonte de vida importantíssima para a comunicação e para que a gente possa difundir informações, boas informações para o público, e isso é maravilhoso. Obrigado pelas palavras. Não sei se é isso tudo que o senhor falou, espero poder contribuir. Amém. Rodrigo, você hoje está ocupando essa função, esse cargo de... E até registrar, seria extremamente mal educado, o auxílio luxuosíssimo aqui no estúdio do nosso irmão, nosso amigo Marcelinho Alexandre, que está aqui ciceroneando o secretário e abrilhantando aqui o nosso espaço. É muito legal isso. E eu queria, Rodrigo, o seguinte... O que que hoje está se construindo em Mesquita, já que nós estamos vindo de um governo que infelizmente relegou Mesquita a plano secundário em praticamente todas as áreas, infelizmente. Eu diria até, talvez tenha maldade, mas eu prefiro achar que é incompetência. A maioria das pessoas, quando você se cerca de gente incompetente, dificilmente você chegará a bom termo em qualquer lugar na sua vida. E isso foi o que aconteceu no governo anterior do prefeito Gelsim Guerreiro, infelizmente. E eu queria te perguntar o que hoje Mesquita está fazendo para resgatar, para implementar uma política de meio ambiente aqui na cidade. Professor, muito boa a colocação e a pergunta. Antes, porém, eu acho necessário fazer algumas colocações no que diz respeito ao processo de governabilidade do prefeito Jorge Miranda. Como é sabido pela população, o governo encontrou uma prefeitura absolutamente degradada sobre todos os aspectos, sem qualquer tipo de planejamento de médio e longo prazo, ou seja, as ações que eventualmente foram feitas pelo governo passado foram ações imediatas, né? E isso não gera um resultado no médio e longo prazo, e o Jorge está fazendo um esforço absolutamente incrível e grandioso para que a gente retome o processo de construção da cidade de Mesquita. E a partir daí, as secretarias têm como objetivo apresentar um planejamento, um projeto, né, nesse sentido, para que as pessoas possam vivenciar uma política pública de qualidade, tendo uma estrutura de médio e longo prazo bem determinada. Isso é o que o Jorge vem preconizando lá para a gente, e eu não posso deixar de falar do meu secretário, que é o Lunei Martins, que é um camarada absolutamente competente no exercício da função dele, além de ser um cara incrível, e tem dado ao setor de meio ambiente, né, onde eu participo de maneira mais aprofundada, um carinho muito especial e uma independência muito bacana para que a gente possa exercer o trabalho com qualidade. E aí, falando dos projetos, inicialmente, o escopo da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, no que diz respeito, no que tange à questão meio ambiente, é apresentar um planejamento de médio e longo prazo.
Né? E isso se dá a partir de um processo de educação ambiental. Sim, isso é importante. Né? Não há como falar... Com certeza. Não há como falar em projeto de meio ambiente sem você educar com certeza. As pessoas do seu ponto de vista fundamental, que é a educação ambiental. E o que a gente está fazendo? Todas as ações da Secretaria de Meio Ambiente, do setor de meio ambiente, ele tem como pano de fundo o projeto de educação ambiental. Ou seja, a mudança de comportamento da cultura ambiental da população mesquitense. Então, a partir daí, já caracterizando aquilo que a gente acredita que é a mudança de comportamento, a gente passa a ter ações práticas à luz da educação ambiental. Então, depois eu vou aprofundar, mas a título de exemplo, a gente tem um projeto de arboricultura que é de levar arborização para todos os bairros, né, com árvores específicas para aquela localidade, que é maravilhoso, e ele trabalha em conjunto com as escolas, ou seja, a ideia é fazer com que os alunos, os professores da rede municipal de ensino, para que eles se conscientizem da necessidade de você ter uma via arborizada. E isso tem vertentes muito interessantes. Você tem mudança de clima, por exemplo. Com você certeza. tem o aspecto visual, paisagismo. do paisagismo, fica outra. Então, além de você conscientizar a criança da necessidade de preservar esse tipo de ambiente. Isso é um ponto. O segundo ponto é no que diz respeito à coleta seletiva, que também tem uma característica interessante do seu ponto de vista da educação ambiental. É isso, eu até queria depois falar sobre isso especificamente. Ótimo, a gente tem bastante coisa. Então nós temos a coleta seletiva, o projeto Arboricultura, o projeto de educação ambiental no que diz respeito às ações com os alunos de maneira direta, em loco, ou seja... Isso está sendo conduzido com a Secretaria de Educação, em parceria exatamente, com a Secretaria de Educação. Uma parceria muito qualitativa, muito legal, muito bacana, muito legal. Com a secretária Thaís, muito bom. E que tem feito um trabalho muito legal. Bom, com certeza. É óbvio que as coisas na educação elas têm um tempo diferente. Sim. Né? A maturação é maior, um pouco maior, e eu tenho certeza certeza que tudo vai dar certo, e acredito de verdade que já está dando. Né? Então esse projeto de educação, o processo de educação ambiental, de maneira mais específica, ele vai acontecer, na verdade já está acontecendo, junto aos alunos de maneira direta. Isso é um outro ponto. E um quarto ponto que eu acho importante para a gente poder trazer para a discussão e para a conscientização das pessoas é o projeto Escola Sustentável, que a Secretaria está desenvolvendo. Esse projeto pretende apresentar um modelo de colégio sustentável para a cidade de Mesquita. O que significa isso? Significa ter uma escola absolutamente sustentável sobre todos os aspectos, ou pelo menos sobre aspectos mais interessantes do processo ambiental dentro de uma estrutura de governo, que é a reutilização da água da chuva, e isso faz com que a gente tenha uma diminuição absolutamente interessante daquilo que a gente paga hoje para a SEDAI, né? Além da questão da educação ambiental, como falei, como plano de fundo, né? Ou seja, de economizar água, enfim, que é uma vertente mundialmente discutida, essa questão da economia de água. A segunda é trabalhar uma questão da eficiência energética de maneira mais qualificada, e aí, do seu ponto de vista estrutural, internamente, ou seja, com ações dentro da estrutura da escola, para que a gente reduza o que a gente gasta com energia e, obviamente, trabalhar a possibilidade da gente ter instalação das placas de captação de energia solar. E isso faria também com que a gente tenha uma economia de energia, algo em torno tanto da água quanto da energia. A gente teria uma redução financeira de no mínimo 40% do que a gente paga hoje. Então, você vê que a questão ambiental hoje, ela também está ligada à questão financeira. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. E aí, dois outros pontos muito importantes, professor. Dentro ainda desse projeto Escola Sustentável, é trabalhar uma coleta seletiva eficiente em loco, nas escolas, a partir da criança, a partir do aluno, ou seja, é conscientizar o aluno da necessidade de se verificar uma coleta seletiva de qualidade dentro da escola. E isso fará com que a gente tenha uma ramificação muito interessante na sociedade civil, que é o quê? Que é trazer a cooperativa ou a associação de catadores de resíduos para dentro da escola. E Rodrigo, tem o histórico da reciclagem em Mesquita, ele é de amplo sucesso. Exatamente. Eu, por acaso, na época eu trabalhei numa escola ali no Banco de Areia e que era próxima à Cop Carmo, que é na Jacutinga. E eu tive a oportunidade, a minha diretora na época tinha já uma grande sensibilidade para esse tema e nos levou
para os professores, nos levou lá para ver, à época, já há algum tempo, há quase 10 anos, e a Cop Carmo fazia um belíssimo trabalho, inclusive com premiação internacional. Exatamente. Tinha uma senhora, acho que eu não vou fugir, o nome é Ada. Exatamente. Cara, essa mulher fazia um trabalho extraordinário, gerando renda. E faz ainda. Faz ainda, né? Incrível, então, infelizmente, foi uma das coisas que sofreu uma descontinuidade, né? criminosa no governo anterior, se quebrou com aquilo. E quando eu li a notícia, em algum site da prefeitura, que tinham celebrado esse convênio, isso. porque eu estive aqui com a Maria da Glória, eu acho que é uma das remanescentes daquele trabalho e que está tocando isso aí. Ela veio aqui no programa, conversamos sobre reciclagem, foi o marido dela até que veio, e eu fiquei muito feliz de que tivesse havido essa retomada de parceria. Muito legal. Na verdade, isso foi uma orientação do próprio prefeito, do Jorge, da gente restabelecer algumas conexões que foram interrompidas pelo governo passado, né? E essa relação, voltar a ter uma relação com a sociedade civil é um compromisso do governo. Né? Porque a sociedade civil, na verdade, é que molda claro, e faz com que a máquina pública tenha alguma efetividade. E o governo é para ela. E o governo é para ela. Né? E a sociedade civil organizada, ela dá o norte para que o governo possa fazer as suas ações de maneira eficiente e com qualidade. Então, voltando a essa questão do projeto Escola Sustentável, para poder finalizar, a ideia é você fomentar a economia local, porque você passa a entregar para a cooperativa um material mais polido. E aí, dessa monta, o que a cooperativa vai fazer? Ela terá mais possibilidade de ganhos financeiros e aí o repasse para os catadores, ou seja, trará mais recursos para os catadores. Além disso, e por último, a gente vai trabalhar a questão da compostagem de maneira mais eficiente, ou seja, a ideia é reutilizar tanto os restos de comida dos alunos, quanto aquilo que efetivamente não se utiliza após o preparo. Ou seja, existe o que é jogado fora, o resíduo orgânico do pré-preparo da comida e o resíduo orgânico do pós-preparo. Né? E isso dá uma quantidade significativa. Então, sem dúvida. A ideia é trabalhar a compostagem, que é fazer com que aquele material se torne adubo, né? Para que possa fazer plantações, enfim, essas coisas. E dessa forma a gente consegue utilizar todos os resíduos produzidos pela escola. E aí, como disse, e vou ser bem redundante porque acho muito importante, além de, como pano de fundo, há um processo educativo, um processo pedagógico de educação ambiental que é necessário. A mudança de comportamento da criança hoje, do nosso alunado, é fundamental para a mudança de comportamento dos adultos. Rodrigo, tem uma coisa que a gente, infelizmente, os governantes perdem a perspectiva histórica. Eles olham apenas o que o nariz aponta. 4 anos de governo. Só que tem situações que ele não vai ver. Mas se ele iniciar algumas ações, ele talvez não veja. Mas a posteridade dele receberá esse benefício. Educação ambiental é lenta. Possivelmente, ela não vai se dar em 4 anos. Possivelmente não. Mas se aquela criança, daqui a se tornar adulto, não pegar o copo de Guaravita que ela hoje joga literalmente no chão, certamente, se você vir ela jogando num recipiente, eu creio que vai te dar a sensação de vitória. Exato. Talvez você não veja enquanto governante, enquanto prefeito, enquanto subsecretário, enquanto secretário, mas a educação ambiental é fundamental. Verdade. Fundamental, porque senão teremos a cidade que temos hoje. Suja, muito suja, não é mais porque o serviço de coleta urbana está funcionando, porque a população, e eu aqui, como eu não sou político, eu não estou nem aí para fazer jogo politicamente correto. Infelizmente, a população é porca, joga lixo literalmente no chão, os córregos estão sujos, a rua é suja, porque as pessoas sequer se dão ao trabalho de acondicionar o seu lixo e esperar pelo caminhão. E isso decorre de falta de educação, no sentido amplo do termo. Se a criança de hoje, principalmente na rede pública municipal, creche, pré-escola, 4, 5, 6 anos, ela aprender isso, internalizar isso, você certamente terá um adulto
daqui a 10 anos, 15 anos, um outro adulto que vai fazer dessa cidade uma cidade minimamente civilizada. Exatamente, exatamente isso. E o processo de educação ambiental, ele funciona como processo de plantação, né? Ou seja, quando você planta uma árvore, você não planta uma árvore imaginando que em 2 anos ela já esteja grande dando frutos. Certamente. Né? A ideia é você plantar e você regar, adubar, enfim, é todo um processo. E o processo de educação ambiental, como você muito bem colocou, é um processo lento. É lento. Mas precisa ser começado. Precisa ser começado. E isso é uma vertente, e torno a repetir, isso é uma vertente, uma característica que o governo Jorge Miranda pretende implementar, que é a ideia de você trabalhar e deixar um legado para a população. Ainda que esse legado ele tenha um tempo de maturação, utilizando suas palavras, para dar o resultado, só que você precisa começar. Né? Não dá para você desejar uma manga antes de plantar a mangueira, né? Você precisa jogar a semente no solo e fazer com que a coisa funcione. O processo educativo, o processo de educação ambiental é assim, e me estendo um pouco, professor, se me permite, por favor. O processo de governabilidade, o processo da administração pública, uma administração pública eficiente, ela acontece à luz exatamente dessa visão, de você enxergar a administração pública do seu ponto de vista macro e acreditando que os resultados eles não são colhidos de maneira imediata. O processo de médio e longo prazo, ele é fundamental para a organização da administração pública como um todo. E se a gente não começar a pensar nisso hoje, a gente não vai conseguir colher frutos lá na frente. Com certeza. Né? E aí a gente volta àquela mesmice de uma política retrógrada, de uma política antiga, onde os políticos fazem o que fazem apenas pensando no voto de amanhã e ponto, e não se percebe que isso vai degradando. A crise política, por exemplo, que o país vive hoje, não nada mais é do que o resultado de uma política imediata que foi feita ao longo dos últimos anos. Aqui se tem uma mentalidade absolutamente destrutiva. Exatamente. Eu estou certo. Você está errado. Aquilo que você deixou, nada daquilo eu tenho que aproveitar. Jogue-se fora e eu vou começar do novo, como se eu tivesse a prerrogativa de ser o dono das coisas. E não somos. Não eu tenho assim, uma oposição política, por exemplo, ao governo anterior de Mesquita, mas é óbvio que há coisas ali que foram construídas por gente séria. Verdade. Ali tinha gente séria. Tinha, claro, isso é uma imbecilidade de você ser oposição e eu vejo infelizmente muito isso. Imbecis. Oposição política não exclui respeito ao outro. Pelo contrário, eu posso me opor a você, mas eu entender que você é competente em algumas coisas e tem razão em outras e eu não. Então a gente precisa entender o seguinte: Jorge Miranda ele pegou uma situação ruim na maioria das coisas, mas que teve coisas ali que é preciso que ele apenas aperfeiçoe. Isso. Que ele apenas não é achar, não, vou destruir porque não fui eu que fiz. Isso é burrice rematada. E o Brasil, na área de educação, então não vamos entrar por causa do tempo. Eu vi o CIEP, a belíssima ideia de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Após o governo Moreira Franco e Marcelo Alencar, os caras simplesmente destruíram os CIEPs porque a marca era do Leonel Brizola. Bom, mas aí é outro papo. Rodrigo Rodrigues, dia 5 de junho é o dia do meio ambiente. O que Mesquita está preparando para o munícipe, para o cidadão de Mesquita, nesse dia 5 de junho? O que a secretaria está montando? Professor, na verdade a gente está montando uma série de ações para a Semana do Meio Ambiente, né? Perfeito. A gente programou eventos para todos os dias a partir do dia 5. Perfeito. Na verdade, no dia 4 já vai ter uma caminhada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, no Parque Municipal de Nova Iguaçu e Mesquita. Na Coreia. Isso, na Coreia. Perfeito. Né? Terá uma caminhada lá às 8 horas da manhã. E a gente vai participar, mas um lugar maravilhoso. Isso. Mas as ações específicas da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, elas acontecem a partir do dia 5 com a abertura que a gente vai fazer com uma exposição itinerante, que é da cidade, né, de Mesquita, histórica, né, historicamente falando, e uma palestra sobre aspectos do direito ambiental pela professora Adriana Reia,
que é da Universidade Rural. Essa exposição vai percorrer as escolas? Isso. Ou vai ser um lugar fixo? Ela vai ficar inicialmente ali na prefeitura, no hall da prefeitura, mas ao longo do ano ela vai percorrer as escolas, as unidades educacionais da cidade. Legal. E então começa na segunda-feira, às 9 horas da manhã, inclusive o prefeito Jorge Miranda vai fazer a abertura da Semana do Meio Ambiente. É importantíssimo a presença dele, e ele já está confirmado, porque ele tem interesse em fazer com que... Ele é a figura política. Exato, ele tem interesse em fazer com que o processo de educação ambiental seja realmente amplamente divulgado. Fico feliz, porque eu modestamente foi uma das coisas que lá atrás, bem lá atrás, eu sugeri com muita humildade que ele considerasse. Que legal. Esse negócio da educação ambiental. Bacana. Porque essa é a educação do século XXI, meu irmão. Senão a gente vai ficar preso a esquemas de educação lá do século XIX, e que já não tem mais eco nesses dias de hoje. Não há espaço mais para isso. Não há espaço. E aí, voltando à programação, professor, se me permite, claro, na terça-feira, como é uma semana inteira, na terça-feira, lá no Centro Cultural, nós vamos fazer aliás, terão duas palestras específicas para os catadores da coleta seletiva. Puxa vida, que legal. E a gente vai trazer duas figuras absolutamente emblemáticas para eles, né? Enfim, para a classe, que é o Tião Santos. O Tião Santos é um ex-catador lá do Duque de Caxias. Legal. Um camarada muito, muito interessante, de uma inteligência colossal. Ele é escritor, protagonista do filme Lixo Extraordinário. E a Elizabeth Guilhermina, que é uma bióloga, psicóloga do ensino de ciências ambientais e que tem um trabalho muito bacana direcionado para os catadores. Além disso, nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, concomitantemente, a gente, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente vai estar disponibilizando para os catadores vacinas específicas que eles... Nesse dia da palestra. Nesse mesmo dia, na terça-feira, a partir das 9 horas, lá no Centro Cultural. Que bom. Por quê? Porque, obviamente, os catadores eles são vulneráveis a qualquer tipo de, todo tipo de doença. Né? Então, muito bom. A perspectiva é criar a possibilidade para que ele se imunize, né? Fique imune a estas doenças a partir das vacinas que a gente está propondo para ele. Que legal. Né? Na quarta-feira, a gente está programando uma palestra específica para as crianças, né, lá no Centro Cultural também. E essa palestra vai ser feita pelo professor Luiz Fernando Pereira, que é o coordenador de educação ambiental da entidade Onda Verde, lá em Nova Iguaçu, que é uma instituição absolutamente séria e renomada dentro do tema. E ele vai fazer uma palestra exclusiva para as escolas, exclusiva para as crianças. Então, a gente vai trazer as crianças da escola, vai colocar lá no Centro Cultural, para expor para eles a necessidade de um ambiente mais saudável. Muito bom. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma visita ao Parque Nacional, ao nosso Parque Nacional, lá o Parque de Mesquita, na Poré, como disse no começo, com alunos também da rede pública de ensino. Além dos alunos, obviamente, teremos os professores da rede. Sim. E aí lá a gente vai fazer algumas explanações, apresentando a possibilidade, a necessidade deles de se apossarem daquilo ali, né? de internalizarem que aquele ambiente é um ambiente dele, porque ele é munícipe, porque ele é cidadão, e ele tem esse direito. E aí, finalmente, na sexta-feira, que é o grande ápice, eu acredito, do momento, né? Da Semana do Meio Ambiente, que é o seguinte: a gente vai fazer, dentro do projeto de arboricultura que eu falei no começo, né, a gente vai fazer junto com os alunos do Colégio Cruzeiro do Sul, que fica ali no bairro Cruzeiro do Sul, ali perto do batalhão, no entorno daquela escola, no entorno ali do bairro, a gente vai fazer, vamos iniciar o projeto de arboricultura, vamos plantar algumas mudas de árvore naquela região ali, junto com os alunos. Né? E aí, repetindo, e mais uma vez sendo redundante, trabalhando a questão da educação ambiental, utilizando o próprio aluno como uma vertente, como um interlocutor dessa questão, para fazer com que o bairro seja um bairro esteticamente mais interessante, porque você passa a ter algumas árvores, mais algumas árvores ali, e eles entendem a necessidade de você cuidar do ambiente. Né? E aí a gente fecha com a palestra de uma querida amiga, que é a Mirtes, que já trabalhou inclusive lá na secretaria, que tem um trabalho, um projeto de arborização muito legal, e ela vai palestrar para os alunos, apresentar para eles a necessidade e importância de ter um ambiente arborizado. Enfim, eu acho que são essas as ações que a gente vai fazer, vai ser muito bacana. Eu fico extremamente feliz, porque isso às vezes fica no subterrâneo, e as pessoas, de uma maneira geral, o cidadão, o cara que mora na cidade, ele não conhece
do que a sua secretaria está fazendo. É verdade. Isso aí é muito legal, porque as pessoas precisam entender o seguinte: essa cidade, como todas, é para você. Pô, esse programa chama-se Evangelho e Cidadania, e eu aqui sempre advogarei a ideia, trabalharei a ideia de que crente não é bucha. Não seja manipulado por quem quer que seja. Não tem essa de bajular político, não tem essa de bajular autoridade. Autoridade é servidor público. Servidor público no sentido macro do termo. Ele tem que prestar serviço ao público. Sabe quem é o público? Você, a sua família. E você, meu irmão, não permita que coloquem canga em você. Não seja domesticado por ninguém. Nós temos uma força viva, que é o voto, e depois do voto, nós precisamos fiscalizar, cobrar, porque isso tudo aqui, quando a gente fala de governo, você sabe quem é que banca essa conta? É o seu imposto, é o seu dinheiro. Então não se julgue, não julgue que alguém esteja fazendo qualquer favor a você. Nem o prefeito faz, nem o secretário faz, nem vereador faz. Comece a usar sua cabeça e cobrar seus direitos e exercitar também os deveres que você tem e eu tenho como cidadão. Legal? Fica bem mais fácil essa relação, porque essa relação precisa ser cidadã. Ok? E eu quero assim, porque eu até, Rodrigo, eu não sei, antigamente tem uma sugestão. Escolas grandes aqui de Mesquita, como Che Guevara, Deoclésio no Cosmorama, Roberto Silveira em Edson Passos. O Che Guevara eu sei que tinha polos de acolhimento de coleta seletiva. Então o cara, por exemplo, da Chatuba, ele levava, quando ele sabia, ele levava para lá o seu lixo reciclável e lá a coleta seletiva e apanhar. Eu te sugiro, isso é fácil, secretária Thaís, criar esses polos. Deoclésio, Cosmorama, Roberto Silveira, Edson Passos, Che Guevara, Chatuba. Você tem outros, Rotariano, Centro, Cruzeiro do Sul. No Cruzeiro do Sul, você pegar outra escola na Vila Emil, então você vai ter na cidade toda, através das escolas, e os alunos vão ver isso. E as famílias deles também vão ver isso, a importância que o governo confere à questão da coleta seletiva. Então, foi um negócio que aconteceu e que foi desmobilizado, e que me parece que é simplíssimo de se fazer, até porque vocês têm a parceria hoje eficaz, boa, eficiente da secretária Thaís Lima da Educação. Sim, então fica aí a sugestão para aprofundar esse trabalho. Ótima sugestão. Que é simples, barato. Exato. É uma ótima sugestão, professor. E ela acaba vindo de encontro, na verdade, não de encontro. Ela trabalha em paralelo com esse processo da escola sustentável que a gente pretende fazer. Sim, isso aí. E o senhor falou muito bem. A ideia é ramificar as ações. Então, num primeiro momento, o nosso público é o aluno. Só que o aluno trará o pai. Traz a família. E aí traz a família, e isso causa pra gente um sentimento de eficiência muito maior. Porque a gente avança, né? A gente faz. Inclusive, até uma sugestão, e a secretária Thaís sabe melhor do que eu. Eu estou falando isso que eu ainda estou habilitando, não aqui, mas lá em Queimados. E permanentemente tem conselhos de classe. Sim. E são os conselhos de classe onde as famílias, inclusive teve agora recentemente o Dia da Família na escola. Poxa, eu acho que é simples para a secretária, para as diretoras, criarem um momento, um tempo em que possa haver algum tipo de palestra. É verdade. Sobre reciclagem. Eu acho que vai ser para as famílias, acho que vai ser extraordinariamente positivo para todo mundo. Marcelinho, fechando. Bom, gostaria de parabenizar o programa, dar um bom dia a todos os ouvintes, aos amigos. Parabenizar o belíssimo trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, que está de fato funcionando, está com bons projetos. Agradecer mais uma vez a presença aqui na Rádio Manancial, nosso amigo professor Cláudio. E como eu sou estudante de gestão ambiental,
Eu queria fazer uma pergunta ao amigo Rodrigo, subsecretário de Meio Ambiente. Por favor, Marcelo. O governo hoje ele trata a política a médio e longo prazo, tem essa preocupação. Eu converso bastante com o Rodrigo, ele também tem essa preocupação. Mas, salvo engano, em 2010 foi firmado um convênio entre 6 municípios que era para tratar especificamente do resíduo sólido, que é uma grande preocupação e é um grande desafio de todos os municípios, hoje, principalmente na Baixada Fluminense. Então foram 6 municípios: Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Caxias, Belfor Roxo e Queimados. Foram os 6 municípios que fizeram um convênio e não foi à frente. A pergunta é, existe algum plano, alguma proposta do município de Mesquita para fazer o tratamento, separar, fazer a reciclagem desse resíduo, que a gente sabe que hoje é perfeitamente possível reciclar o resíduo sólido, e eu não estou falando somente do entulho, daquele entulho gerado pela obra e tudo mais. Existe também a possibilidade de reciclar o sofá que o morador joga indevidamente na esquina, a prefeitura acaba de recolher e ele joga na esquina, e da conscientização para os munícipes que misturar o resíduo sólido com o lixo orgânico não é só um desperdício de matéria-prima, mas é também um custo a mais que ele paga. Que ele vai pagar, porque coloca tudo dentro da mesma caçamba, e na hora de despejar, literalmente, né? Isso sai mais caro, porque o lixo, para quem não sabe, ele antes de entrar no aterro, ele é pesado. Verdade. E o município, ele paga por quilo. Quem paga essa conta é o cidadão. E é o cidadão que paga. E município nenhum, eu nunca vi em programa algum da Baixada Fluminense uma palestra nesse sentido, de explicar, que aí a gente pega o aluno e traz o pai do aluno, de explicar para o munícipe que aquele lixo que ele está misturando ali, resíduo sólido, além de agredir demasiadamente o meio ambiente, ele está pagando muito caro por essa conta. Mas os caras não querem construir cidadania, meu irmão. Eles preferem paternalizar a situação e manipular as pessoas, né? E aí fica complicado. Então, como está dentro de uma especialização que eu estou fazendo, que é resíduo sólido. Muito bacana. Então, eu queria saber se existe um plano de ação. Muito pertinente, Marcelo. Obrigado pela colocação. E, de fato, existia sim esse consórcio, esse convênio entre esses municípios, e que o INEA, a partir do início desse ano, em função dos novos governos, ele voltou a discutir a eficiência desse consórcio. Então, a gente, por exemplo, já está no processo de discussão de retomada desse consórcio, de retomada desse convênio, para que a coisa efetivamente volte a funcionar. Mas eu queria colocar aqui, de maneira muito, muito interessante, é o seguinte: existe a necessidade de um plano municipal de resíduos sólidos, né? Nós ainda não temos, mas a gente está numa construção muito bacana disso. Nós temos uma profissional de um gabarito muito, muito eficiente lá na Secretaria de Meio Ambiente, que é a Gisele. A Gisele está cuidando disso de maneira muito detida, e a gente acredita que ainda esse ano a gente encaminha para aprovação o nosso Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que na verdade é característico porque nós precisamos ter esse plano para implementar inclusive obras de infraestrutura urbana para a cidade. A necessidade do Ministério das Cidades, é um requisito do Ministério das Cidades para a implementação de determinadas obras, de determinadas infraestruturas na cidade, que o município possua o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que é exatamente a regularização do encaminhamento desses resíduos, desse sofá, enfim, tudo isso que a gente vê que as pessoas jogam nas ruas, nos rios, nos córregos, tudo isso precisa ter uma destinação. E essa destinação ela é feita a partir de uma literatura. E essa literatura é o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que a gente já está trabalhando para que ele se finalize. E aí, eu queria fazer uma colocação, professor, se eu me permite. Há na Secretaria, no setor de meio ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da cidade, um quadro técnico absolutamente renomado, de pessoas comprometidas, de pessoas que querem fazer com que as coisas aconteçam. Eu não vou falar nomes para não pecar e deixar de falar algum.
Mas eu sou muito feliz e muito contente com o quadro técnico que existe lá. E são quadros técnicos mesmo. São pessoas gabaritadas, são pessoas comprometidas e que querem fazer com que as coisas aconteçam e sejam um diferencial. Isso é o mais bacana, isso é o mais legal. Né? Todos os dias quando eu chego para trabalhar, me trazem sempre algo novo para a discussão. Né? Seja do processo de educação ambiental, seja do projeto do Escola Sustentável, seja do projeto de arboricultura, seja do processo de fiscalização das empresas de uma maneira geral, seja da coleta seletiva, enfim, seja sobre o plano municipal de resíduos sólidos que a gente está construindo, ou seja, a gente tem um brainstorm todos os dias, com uma grande chuva de ideias, com grande chuva de ideias inovadoras, e aí cabe a nós, a mim e ao Lunei, que é o secretário, mitigar tudo isso, enxergar de que maneira a gente vai fazer com que as coisas aconteçam. Então eu estou muito contente por ter pessoas tão gabaritadas, por ter pessoas tão comprometidas dentro da secretaria, e aí faz com que o nosso trabalho fique muito mais fácil, né, professor? Quando você tem gente competente, gente interessada, facilita tudo. Quando você tem gente de bem, quando você tem gente competente do seu lado, tudo fica fácil, né? Trabalhar com gente incompetente é muito ruim. Papai do Céu tem sido muito generoso comigo, professor. Como o senhor sabe, eu fui secretário durante 2 anos no governo anterior, os 2 primeiros anos, e tive a oportunidade de ter pessoas muito gabaritadas do meu lado. E fez com que eu tivesse um entendimento da máquina pública diferente daquilo que normalmente as pessoas têm, porque você enxerga pessoas boas e de qualidade. E hoje o Jorge me deu a oportunidade de estar na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo junto com o Lunei, né, que é o nosso secretário, eu como subsecretário, mas com uma independência muito bacana para poder fazer as coisas acontecerem. E aí me deparo com um quadro técnico absolutamente formidável. Rodrigo, ao entendimento, o competente, ele te eleva, ele te leva para cima. O pior da vida, meu irmão, é você trabalhar ou conviver, né, com o medíocre, com o incompetente, porque esse certamente vai diminuir a discussão, vai estreitar a discussão e vai, consequentemente, trazê-la ao nível dele, medíocre, pequeno. Então, sempre opere com quem pode te levar para cima, jamais opere com medíocre. E, infelizmente, essa é uma lógica que não acontece muito nos governos. Os caras preferem lidar com o medíocre, porque o medíocre é mais fácil de ser manipulado, o medíocre não pensa, o medíocre puxa saco. E aí, realmente, é muito ruim. A médio e longo prazo, todo mundo perde nesse processo, menos o medíocre, que continuará medíocre. O senhor sabe, professor, o senhor tem toda a razão. O senhor tem toda a razão, é exatamente esse contexto. Eu concluí a minha especialização em administração pública na Fundação Getúlio Vargas há pouco menos de um mês. Né? E a nossa discussão lá, e a gente ficou aí quase 2 anos discutindo, é exatamente essa distinção de profissionais dentro da administração pública. Né? E a gente conseguia enxergar. A literatura, ela fala muito disso. Né? Então, a gente consegue enxergar que existe na administração pública um número muito maior de profissionais que querem fazer a máquina funcionar. Poxa. No entanto, eles são, na grande maioria das vezes, eles são dominados por uma classe política que não quer fazer as coisas andarem. Ou pelo menos querem fazer as coisas andarem ao seu bel prazer, não ao prazer da população, não ao prazer do coletivo, não ao prazer da sociedade civil. E isso faz com que esse cidadão, com que esse profissional, né, que queira efetivamente exercer um trabalho de qualidade, ele acaba se afastando. E aí ele vai se encurralando. E aí ele não faz aquilo que ele gostaria. Né? E aí ele se transforma, acredite, num profissional medíocre. Ainda que ele internamente seja um profissional de muita qualidade. Mas por quê? Porque o processo de liderança desse processo de governabilidade, ele é feito pelos políticos. Isso. E os políticos não têm a qualidade. E aí eu vou parafrasear o senhor. Quem pode mais, pode muito mais. Muito mais. Se você tem pessoas gabaritadas que pode mais, o governo poderá muito mais. E isso, mais uma vez, a gente precisa fazer uma deferência ao prefeito Jorge Miranda, porque é o que ele preconiza. Né? Ele sempre preconiza essa ideia de que ele precisa ter profissionais gabaritados em todas as áreas para fazer mais para a população, para fazer mais para o coletivo, e é isso que a gente está buscando. Gente, eu até passei um pouco, mas está ótimo. Nós vamos encerrar aqui essa conversa e é o prenúncio de várias outras, se Deus quiser. Daqui a pouco nós vamos caminhar aqui até meio-dia com um programa Só Saudade, onde eu só toco
o melhor da música evangélica, aquela música que você já não escuta mais no rádio, você vai escutar aqui na sua Rádio Manancial até o meio-dia. E eu quero aqui trazer para as suas despedidas, né, o subsecretário municipal de Meio Ambiente de Mesquita, Rodrigo Rodrigues, agradecendo muito aqui os esclarecimentos e deixando aqui não só o programa, mas a rádio absolutamente aberta para que, quando houver uma comunicação, houver interesse, estejamos aqui para contribuir com esse processo de esclarecimento da população. Rodrigo, depois o Marcelinho, também com a sua despedida final. Professor, primeiro, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui explanando algumas coisas para a população. E eu queria fazer uns agradecimentos. Por favor. Né? Por favor. Agradecer o meu amigo Felipe, que está aqui, que é o responsável o direto dessa rádio Manancial. É o dom desse negócio aqui. É a rádio que mais cresce. Realmente. E é um trabalho muito, muito bacana. Parabéns, Felipe, pelo trabalho. Eu acho que você conduz isso como se fosse tua casa e por isso que o resultado é eficiente. Legal, né? Isso legal, é muito legal. Legal. Agradecer ao Baresi, meu amigo que está aqui também, legal. querido, sempre muito parceiro. Legal. Fazer um agradecimento ao pastor Robson Pereira pela condução da igreja, e a gente sabe o quão difícil é. E que permitiu que esse sonho acontecesse. Que isso acontecesse, é necessário fazer isso. Eu não posso vir aqui nessa igreja querida, porque eu fui morador aqui durante quase 30 anos da minha vida, aqui do bairro de Banco de Areia e Rocha Sobrinho, morei nos dois bairros, né? E frequentei muito essa igreja aqui, principalmente na presença do saudoso pastor Geraldo Pereira, que sem dúvida alguma é a maior personalidade que esse bairro tem, porque mudou a vida de muita gente, inclusive a minha, né? Com os seus ensinamentos, inclusive sem falar, apenas com o exemplo que ele dava, de vida, né? Com a prática de vida. E eu precisava fazer essa deferência especial ao pastor Geraldo. O estúdio tem o nome dele. Que eu tenho certeza que está olhando e orando por nós ainda, né, lá em cima, ao lado de Papai do Céu. E, finalmente, agradecer ao nosso prefeito, ao Jorge Miranda, pela oportunidade, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui, eu não estaria aqui para falar um pouco sobre isso. Agradecer ao meu secretário, Nunei Martins, que é um camarada impressionante, de uma vivência administrativa dentro da administração pública incrível, e que estou bebendo muito na fonte da sua sabedoria, né, técnica, e isso tem feito muito bem para mim. Ao meu amigo Marcelinho, que me trouxe também, com certeza. Um parceiro, nosso amigo. Nosso amigo, e é você, professor, pelos ensinamentos, pela maneira como o senhor conduz, tão inteligente, e ter um papo com pessoas inteligentes sempre nos eleva. Sempre. Fique isso como lição. Exato. Então, quem está há 65 anos caminhando por essa vida. Maravilha. Não se associe para baixo. Se associe para cima. E finalmente eu preciso dar um recado às pessoas que gostam e seguem o RR, né, o Rodrigo. Claro. A gente acredita de verdade que o processo político na cidade ele ainda tem muito o que dar, né? As coisas vão acontecer de maneira muito natural. Sim. Eu entendo que a política, eu entendi a partir de um dado momento que a política não é uma corrida de 100 metros, Sim. É uma maratona, né? Então não adianta largar na frente. Vai cansar. E aí quando cansar, quem está correndo uma maratona passa. Isso né? E é isso que a gente está trabalhando, com muita tranquilidade, com muita eficiência, com paciência e inteligência. Né? É isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente preconiza. Sempre pensando lá na frente. Amém. Muito obrigado. Gente, daqui a pouco, então, nós vamos trocar aí, vamos com o nosso comercial, nós ouvir as mensagens comerciais da rádio, e daqui a pouco você vai ouvir Só Saudade até o meio-dia. Programa Evangelho e Cidadania, aqui o seu amigo, professor Cláudio Duarte Silva, e eu quero renovar um abraço, aliás, 2 abraços que eu mandei no início do programa ao meu amigo, nosso amigo, deputado federal, apóstolo Ezequiel Teixeira. Valeu, muito obrigado pela parceria. Um abraço ao Dr. Cássio, chefe de gabinete do apóstolo e deputado Ezequiel Teixeira, e mandar um abraço ao pessoal do jornal Nação Brasil pela parceria que foi feita aqui com a rádio, e sexta-feira estaremos juntos aqui para gravar uma matéria com eles e a gente falar mais desse jornal, que é o melhor jornal semanal de todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, Felipe. Manancial, Rádio Web.
Direto de Mesquita, Rio de Janeiro, conectando você ao mundo.